1 Pedro capítulo 5. Os deveres dos anciãos. Quem é ancião aqui? Engraçado que essa igreja é muito jovem, não tem ancião, não? Cuidado, nego, eu sou ancião. Eu sou ancião e ansioso. Quando o povo começa a testemunhar e fica enrolando, e curou ou não curou? Então, agora, você quer ver como é que é? Ó, os deveres dos anciãos e dos... Quem é jovem aqui? Levanta a mão. Agora apareceu bastante, né? Ancião ninguém quer ser, né? Ancião. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. A palavra de Deus, ela é diferente de tudo. Tudo que você já leu, já ouviu, já aprendeu, já participou, é diferente de tudo. Presta atenção no espírito. É que a palavra de Deus tem espírito. Esse homem, ele teve muitos problemas por causa da obra. Ele foi preso. Ele foi arrastado, ele foi chicoteado, humilhado. E aí, ele manda uma carta aos anciãos, aos idosos da igreja, os experientes, e também aos jovens. E ele fala para os pastores, presbíteros também. Aí ele diz assim: eu também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de quem? De Cristo. E participante da glória que tivemos na semana passada, não, né? Da glória que se há de quê? De revelar ao Espírito. Quer dizer, a coisa nem tinha acontecido ainda, mas ele já sabia que essa glória iria se manifestar, viria para a vida dele, porque o cristão, o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, não vive segundo as circunstâncias e aparências, vive pela fé. Você pode ter chorado hoje pela manhã, mas daqui a pouco você vai ter motivo para sorrir. Foi isso que ele quis dizer. Participante da glória que há de se revelar. Ou seja, não foi revelada ainda, mas como Deus não falha, como Deus é verdadeiro e é poderoso, o que eu estou esperando daqui a pouco chega para mim. Amém? Presta atenção no espírito da palavra. Continua, por favor. Apacentai o rebanho de Deus, falando para nós pastores, que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho, não por força, ameaça, né? Mas voluntariamente, nem por torpe ganância, ou seja, querendo tirar do rebanho o que eles têm, casa própria, automóvel, loja, isso, aquilo, conta bancária, naquele tempo já, a orientação já veio, não por torpe ganância, ou seja, não tira. Aí o sujeito chega na igreja, apóstolo, ora para eu prosperar, eu tenho um caminhão. Aí eu vou chegar para ele, dá o seu caminhão na igreja, eu estou tirando a galinha dos ovos de ouro dele. Eu tenho que orar para ele ter 10 caminhões, porque aí ele vai ofertar a obra, vai abençoar a obra.
Eu vou tirar o caminhão que ele tem, está errado. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Eu não estou falando de igreja nenhuma, não, tá? Se quiser também se botar, se couber, né? Eu quero mais é que minhas ovelhas prosperem. Eu quero que você prospere, rapaz. Você prosperando, a igreja prospera, não é verdade? Você é fiel. Então, eu falei, é fiel, o corintiano levantou a mão lá. É verdade, é fiel. Então, como é que o pastor, ele vai abençoar o povo se ele tirar o que o povo tem? Ele tem que ensinar a ser fiel a Deus, a honrar a Deus, a investir. Mas ele tem que profetizar e mudar a vida das pessoas. Isso é para nós, esse é o recado dele aí. Daqui a pouco vem para vocês, vamos lá. Anciãos e jovens, ó. Olha só. Mas de ânimo pronto. O pastor tem que estar o quê, igreja? De ânimo pronto a ajudar, a interceder. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Eu não tenho domínio sobre vocês. Eu não fico regrando a sua vida. Eu prego a palavra. Eu não fico ligando e perturbando você. Não. Pelo contrário. Mas eu ensino você a vencer, a superar as dificuldades, a manter-se na presença de Deus. Amém? Quem não vê, não ouve isso, não percebe, é porque não vem aqui. Porque quem vem aqui percebe que a gente prega a palavra de Deus. Então deixa no texto, por favor. O presbítero, o pastor, ele não pode exercer domínio sobre a herança de Deus, que é o povo, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quem é o rebanho? As ovelhinhas, ó. E quando apareceu o sumo pastor, que é Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É o que nós esperamos de Deus. Semelhantemente, vós, agora chega em vocês, jovens, sede sujeitos aos anciãos, respeita os mais velhos, né? Assim que minha mãe ensinou. E sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo. Soberba e humildade não se percebe só no olhar. Às vezes sim, mas é raro. Mas é na conduta. A humildade é quando alguém libera o perdão. Antes de ser ofendido, já deixa o perdão reservado. Humildade não é aparência. Jesus não tinha aparência de humildade. Não. E ele sabia disso quando ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Foi isso que ele falou, não? Você tem certeza? Ah, de coração, de coração. Porque uma coisa é humildade de coração, outra coisa é humildade de aparência. A humildade de coração é uma coisa, de aparência é outra. De como Deus conhece, sabe todas as coisas, então não adianta ser humilde de aparência, não. E a recomendação do apóstolo, ou seja, do Espírito Santo através dele, do apóstolo Pedro, né? Revestivos. Você sabe o que é um revestimento, não sabe? Quem sabe o que é um revestimento? Você que tem que estar coberto
De quê? De humildade. Revestivos de quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Soberbos e humildes, ambos oram e são crentes. A igreja tem muita gente humilde e muita gente soberba. Tem pastor humilde, pastor soberbo, bispo humilde, bispo soberbo. E o soberbo não aceita ser repreendido, ensinado, corrigido. A gente percebe às vezes aqui. Tem pessoas que você diz, presta atenção na palavra. Sim, senhor. E sai abençoado. Tem outros que já reagem logo. O mundo inteiro. E não aprende. Não aprende. Olha só. Não tem coisa pior na vida do homem do que a resistência de Deus. Nós temos um exemplo prático, não foi parábola não, de uma mulher grega de origem sirofenícia, que andou atrás de Jesus o dia inteiro. Jesus, cura minha filha. E ela foi submetida a um teste. Jesus disse, não posso tirar o pão dos filhos e... Você já pensou? Já pensou se eu falo isso aqui? Fui lá na Mundial, internet, ponta a ponta. O Valdemiro falou que eu sou um cachorrinho. Aquele negão miserável. Olha onde a humildade leva a pessoa, presta atenção. Olha onde leva. Aliás, a palavra diz que a humildade precede. O que é preceder? O que é? Anteceder, chegar antes, né? Quando você é honrado, a humildade já veio antes, é isso. Foi ela que abriu a porta, é isso. A humildade é que abre a porta. Então, não tem coisa pior do que Deus resistir você. A mulher falava, Jesus falou, eu não vou tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela falou, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem. Rapaz, Jesus falou, não tem outra solução a não ser resolver a vida dela. E ele falou, por causa desta palavra, ou seja, por causa da sua humildade, por causa da sua palavra, dessa palavra, pode ir e o demônio já saiu da sua frente. A humildade, ela liberta você, sua família, ela precede a honra, ou seja, quem é humilde fatalmente vai ser honrado por Deus. Vai ser honrado por Deus. Então, Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós. E Ele diz assim, Deus resiste ao soberbo. Esse resistir significa que o soberbo, ora de manhã, Deus escuta e não responde. Ele ora de tarde, Deus escuta e não responde. Ele ora à noite, Deus escuta. Deus não está ouvindo minha oração? Está ouvindo. Ele não responde. Porque a soberba, ela bloqueia a entrada de Deus na sua vida. Ele só pode entrar se você se despojar, se esvaziar, entender, reconhecer a grandeza dele.
posição social, conquistas, né? Às vezes, aplausos, moções, elevam a vaidade do ser humano. Porque todo ser humano é vaidoso. Mas quem consegue administrar isso e se despoja, esse Deus tem liberdade para abençoar, ou esta. Amém? Deus tem liberdade para abençoar, para entrar na vida do humilde e abençoá-lo. Ao soberbo ele resiste. Por que Deus está falando conosco? Provavelmente eu e você tenhamos algumas demandas, algumas questões que ainda não foram resolvidas, por causa de algum sentimento ruim, de mágoa, de rancor, de ódio, ou de grandeza. Isso pode ocorrer com qualquer um de nós. E quando a gente se despojar disso, Deus vai ter livre acesso, liberdade e vai nos abençoar. Deus vai coroar você, humilha-se diante de Deus. Aliás, você vai ver daqui a pouco, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não é isso, filho? É logo a seguir já? Olha lá. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos... Você entende o que é disso aí? Se a pessoa se humilha para Deus, ela vai ser exaltada? Quando? No tempo certo, no tempo de Deus. Hein? Está vendo? Até nisso a gente aprende. Eu quero para ontem as coisas, sempre. Senhor, eu quero para ontem. Fica quieto aí, baixa sua bolinha, Valdemir. Eu vou dar quando você estiver preparada, quando eu achar que eu devo dar. Eu sei. Deus sabe tudo, sabe? Humilhai-vos. Não vai, porque você não daria um carro para um filho de 10 anos sair dirigindo por aí. Então pronto. Então presta atenção. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Exaltar que significa fazer crescer, se tornar alguém. Deus levanta você, Deus torna você grande, realizar sonhos, projetos, desejos. Deus vai te exaltar, mas é preciso se humilhar primeiro e aguardar o tempo dele, porque ele não falha, ele tem um tempo dele, é certo isso aí. Olha o versículo 7, que coisa extraordinária. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando estamos aflitos e preocupados e acometidos de alguns problemas, às vezes não percebemos que Deus está cuidando de nós, mas está. Me ocorreram algumas coisas ao longo da vida, que se Deus não cuidasse de mim, eu teria ido embora há muito tempo, e de forma trágica. Então aprende uma coisa, é óbvio que nós vivemos num mundo onde todo mundo tem problemas. Não tem essa não. Se alguém bater no peito, eu não tenho problema, é mentira. Você tem, porque é mentiroso. Tem problema, rapaz, quem fala que não tem problema é mentiroso, já é um problemão ser mentiroso. Não é verdade, filho? É mentiroso. Uai, é o Zé Ramalho, rapaz. Vozeirão, né, ele tem, né? É o Zé Ramalho mesmo não, né? Aquele cantor lá do Nordeste. Sou fã dele, aquela voz dele. Ele parece que engoliu um zangão, entendeu? Né? Eu acho lindo ele cantando, sabia?
um grave, né? Um negócio assim que parece um contrabaixo. Então, olha só, se alguém falar que não tem problema é mentiroso. Concorda? Rapaz, nós vivemos num mundo de problemas. As pessoas se odeiam sem se conhecer. Isso não é problema? Isso é problema. Isso é problema. Familiares dentro da própria casa se odeiam. O mundo é mundo de problemas. Testemunho? E eu quero pregar a palavra, filha. Ela quer dar um testemunho lá da Bahia. Eu falei, deixa eu pregar, ó, baiana, minha rainha, deixa eu pregar. Então, Deus, Ele aceita isso. Ele que está mandando. Você acha que o profeta fez por conta própria? Não, Deus que mandou. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem o quê? Cuidado. Olha lá. Você sabe o que é ansiedade, não sabe? Boa parte da humanidade e grande parte do sofrimento é em decorrência da ansiedade. Quem sabia disso? E a recomendação, a ordem é lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Ou seja, você está ansioso, você está preocupado. Você está preocupado? Lançar sobre Ele, lança a sua ansiedade, sua preocupação, sua angústia. Eu tomo antidepressivo. Em vez de tomar antidepressivo, lança sobre Deus a sua ansiedade. Joga para Ele. Mas como que eu faço isso? Orando e se humilhando diante dEle. Quando você ora e você se humilha para Deus, você está lançando sobre Ele, a sua depressão vai embora, sua ansiedade vai embora, sua angústia, e Ele fala no seu coraçãozinho, Ele tranquiliza você. É verdade, igreja? Sede sóbrios. Você conhece a palavra sóbrio? Isso é antigo. Espera aí um pouquinho. Não me chama não. Escuta a palavra. Sede sóbrios. Quando a polícia vai atender uma ocorrência, bateu um carro, não sei aonde, bombeiro, primeira coisa que vão ver é se o sujeito estava sóbrio. Hein? Com seus reflexos. Hein? Sanidade, consciente do que estava fazendo. Sede sóbrios, esteja consciente, sempre vigilante, sabendo, discernindo. Não perca o juízo, a razão. Porque o diabo, vosso adversário, quem é o nosso adversário? Anda em derredor, bramando como? Buscando a quem possa tragar. Em primeiro lugar, o que é bramar? Bramar é gritar, reclamar, julgar. Bramar, sentir ódio, sentir raiva e expressar isso através dos gritos. Você já ouviu o diabo bramando? Já não, né? Não, você não ouviu. Aonde? Onde é que ele está? Fala aí que eu vou lá pegar ele. Estou caçando ele. Tem um jornal que botou lá uma caricatura. Isso aí é o que, filho? Bramar? Gritar exaltado ou enfurecido, está vendo? Faz sentido que eu falei, não faz? Isso é bramar. Você já viu o diabo bramar? Não, você não ouviu. Ouviu, mas não sabe que foi o diabo.
Eu vou explicar para você. Você ouve todo dia, ou toda hora, sei lá, depende do ambiente. E depende muito da posição de destaque. Às vezes, toda vez que alguém começar a se destacar, o diabo vai bramar mais. Ele fica bramando como? Buscando a quem possa. Você nunca viu, você já viu o diabo? Quem já viu o diabo? Você já viu? Senhora aí, como é que ele é? Minha mãe falava que ele tinha olho azul, cabelo fino assim, sedosos. Ela falava, minha mãe falava para as filhas assim, para meus irmãos, cuidado, hein? Esses rapazes bonitos que aparecem aí, isso é o diabo. Aí eu fiquei tranquilo, falei, eu sou feio. Olha, eu nunca vi o diabo. Espera aí. E se eu disser que eu ouvi o diabo bramar, aí é verdade. Só que não é o próprio espírito do diabo, não. São pessoas que sem razão, sem motivo algum, bramam contra você, rugem contra você, reagem contra você, fazem o mal a você. Então, primeiro que o diabo não é onipresente. O diabo é onipresente? Não. O diabo, ele designa os espíritos maus, seus subordinados, para usarem as pessoas, para elas bramarem contra os inocentes, contra os outros, principalmente contra os crentes. Como é que o diabo está ao meu redor bramando feito leão? Alguém que quer o seu mal, alguém que não gosta de você e que profere palavras contra você e que arma cilada contra você, é o diabo bramando contra a sua vida. Ele tem um exército dele. Aliás, se tem uma coisa que você consegue ver todo dia e toda hora, é o diabo bramando contra a minha vida. Não é verdade? É. Só que ele já está derrotado, vencido pelo poder. O único poder, poder do sangue de Jesus Cristo. Eles bramam, bramam, bramam. Você escuta e vem aqui receber a bênção e recebe. Olha lá. O diabo anda em derredor. Se ele tiver ao meu derredor, aonde eu estou, ele não consegue estar lá onde você está. Ele tem uns demônios, mas não são eles os demônios que vão bramar. Não. Eles vão bramar, eles precisam de um instrumento. Quem entende o que eu estou falando? Eles precisam de uma voz. Deus já falou com você aqui alguma vez? Já? Sempre? Eu fiquei até emocionado agora. Eu sou um sujeito assim muito... Eu sou muito pequeno, sabe, igreja? Eu choro à toa mesmo. Mas eu não tenho uma boa voz, assim, de locutor, de comunicador, não. Eu já ouvi tanta gente dizer que Deus falou com ele através da minha voz. Deus precisa de uma voz para falar com você, mas também pode falar direto ao seu coração. O diabo, ele não consegue acessar o seu coração, sendo você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele vai bramar, ele vai falar através de uma voz. Presta atenção. E sempre negativamente. O diabo, ele já falou muitas vezes conosco.
Deus já falou muito mais. Você tem que ser sóbrio, estar sóbrio, porque quem não está sóbrio não tem noção de onde está, do que está falando, do que está proferindo, do que está ouvindo, não percebe. Por isso você tem que estar sóbrio. Este estar sóbrio, esse sede sóbrio, esteja atento às vozes e tenha discernimento, o que é voz de Deus, o que é voz do diabo. O que é Deus falando, o que é o diabo bramando. Então, Deus fala conosco, Deus fala no seu coração também. Deus fala na alma, no coração. Deus fala através de uma voz de alguém. Agora, Satanás, ele vai usar a voz de alguém, ele vai bramar, né? E eu estava pregando essa semana na televisão, acho que sexta-feira, e um dos versículos ele fala assim, no Salmo 32, guiar-te-ei com os meus olhos. Ali Deus fala de quê? Deus fala da luz que os olhos dele representam em nossas vidas, nos guiando, e nos instrui, nos ensina. Olha lá, Deus é nosso instrutor, nosso professor, né? E nosso guia, amém? Deus é seu instrutor, instruir-te-ei. Deus é seu mestre, é nosso mestre, ensinar-te-ei. E é nosso guia, guiar-te-ei com os meus olhos. Ou seja, Deus mostra o que Ele tem para nós, o que pode ser bom para nós, o que é bom para nós, tá? E Satanás, ele imita Deus, ou quer imitar Deus em tudo, só que é sempre o contrário. Em tudo ele quer. O diabo é o maior macaco de imitação que existe. Quem sabia que o macaco gosta de imitar? Quem sabia? Eu estava no zoológico com as minhas filhas e a bispa, elas eram pequenas. E nós cometemos um erro. Na verdade foi uma delas. E jogou um biscoito lá dentro, onde é que estavam os macacos. Acho que é chimpanzé, não sei. Foi aqui em São Paulo. Aí ele pegou o biscoito, estava cheio de terra. Ele foi lá onde é que tem um laguinho dele lá, lavar o biscoito, aí o biscoito derreteu. E a gente devia ter filmado isso, né? Eu não filmei porque o gerente do zoológico ia zangar com a gente. Aí ia ter prova. Você não pode produzir prova quanto assim. Não pode jogar, tem um cartaz. Né? Já prescreveu. Isso aí tem muitos anos, era pequeno ainda. Está falando, esse gerente nem está lá, eu nem sei se está vivo o gerente lá. Acho que esse macaco também já morreu. Olha que coisa. O macaco pegou o biscoito, foi lá no lago e lavou. Só que o biscoito derreteu. Você sabe por que aquele macaco lavou? Porque é um macaco velho que estava lá, ele já viu crianças, pessoas fazerem isso, o que cuida dele fazer isso, lavar alguma coisa, entendeu como é que é? E ele grava aquilo,
igual o papagaio. Só que o papagaio grava a fala, repete, o macaco foi lá e lavou. Como o biscoito derreteu, uma delas, não sei se é a Juliana ou a Raquel, jogou de novo. Falei, Jesus, vamos expulsar a gente daqui. Queria tratar do bichinho, né? Aí ele pegou o biscoito, rapaz, eu nunca mais esqueço isso. Ele pegou e foi andando, aí parou. Aí olhou para nós, olhou para a água, limpou assim e comeu. Não lavou. Eu falei, peraí, esse bicho não é inteligente. Ele não é inteligente. É instintivo, mas ele não é inteligente. Mas ele viu alguém fazer. E ele teve a prova que, né? A parte dele, o mérito dele é saber que ia derreter de novo, né? Mas ele viu alguém fazer. Ele imita, e o diabo imita Deus. Toda vez que Deus te usar para alguma coisa extraordinária, é claro, Deus faz isso. Cuidado, porque o diabo vai querer te usar para alguma coisa ruim, alguma coisa má. E não tem prêmio maior para o diabo do que usar alguém cujo Deus já usou. Ele desafia Deus. Está condenado, está derrotado, mas ele desafia. Os que são usados por Deus são os que mais têm que tomar cuidado para não serem usados pelo diabo. Lá com Jesus, um dos discípulos mais influentes, um dos principais dos discípulos do Senhor, Pedro, o diabo usou. Você sabia disso? E Jesus repreendeu o diabo que estava nele, usando. E aí o diabo tentou usar Jesus. Pegar Jesus em quê? Nos olhos. Ele mostrou assim, ó. Ele levou Jesus e falou, olha que coisa linda. Mostrou as cataratas do Iguaçu, hein? As montanhas. Mostrou cada coisa linda. Os Alpes. E ele falou, eu te dou tudo isso aí, ó. Te dou tudo isso aí. Tudo isso aí pode ser seu. Se você se prostrar em mim. Aquilo lá era do diabo? Era de quem? Aí, ó. O diabo, além de mentiroso, é estelionatário. Você não pode nem dar e nem vender o que não é seu. Ele queria dar o que já era de Deus. Ele viu que Jesus estava em carne, estava aflito ali. Eu te dou tudo isso aí, ó. Pessoalmente ele foi bramar ali. E aí insistiu. Nós temos que ter esta noção das coisas, discernimento, porque a coisa está estreitando cada vez mais. O diabo já teve muitas investidas contra você, o seu ministério, a sua vida, a sua fé, a sua esperança. Só que enquanto você viver, enquanto você estiver aqui nesse mundo, ele não vai desistir, porque o que ele quer ver é você se separar do amor de Deus, se afastar da presença de Deus. E todas as armas que ele puder, ele vai usar. E ele tem os agentes dele. Ele brama desta forma. No caso específico de Jesus, ele estava pessoalmente tentando desvirtuar, tentando cancelar o projeto do Senhor, não conseguiu. Então, a Bíblia manda se humilhar para Deus e ao diabo o quê? Resistir. Olha lá.
ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não deixa Satanás dizer para você que não tem jeito para você. Ainda que ele diga, ele não sabe o que está falando. Na verdade ele sabe que tem jeito. Não para ele. Não tem jeito para o diabo. Para você tem. Não tem jeito para o diabo, para mim tem. Não tem jeito para Satanás, para nós tem. Não tem saída para ele. A misericórdia não funciona na vida dele, a graça, não, perdão, nada. Mas para nós funciona. Amém? E o caminho é a humildade. Não está necessariamente nas palavras, mas na conduta, na maneira como você vê os outros. Você não deve olhar para as pessoas com altivez, subjugar as pessoas, achar que você está num outro patamar, acima desse ou daquele. Não está nada. Isso é besteira. Isso é besteira. Já falei isso com tanta gente. Já falei. Com tanta gente. Uma grande autoridade política com a gente até respeitoso, sempre comentava: eu fiz isso, fulano não conseguiu, eu faço aquilo, fulano não consegue. Um dia eu fui solicitado para ir visitá-lo aqui na Polícia Federal, numa cela. Você sabe disso, seu amigo, você lembra? Pessoa boníssima, né? Está bem idoso, já uma carreira brilhante na política. Estava ele e o filho, parece, na época. Eu tive a oportunidade de falar para ele que todos nós somos iguais, igualmente pequenos. Diploma, coloca à parte. Poder aquisitivo, a mesma coisa. Conhecimento, a mesma coisa. Não tem grande, nem médico, nem pastor, nem apóstolo, nem governador, nem prefeito, nem ninguém. Só tem um grande. Não, porque eu meto a caneta. Daqui a pouco você vai ter que meter a caneta para você mesmo. Não, eu já ouvi isso aí. Não, eu dou uma canetada e tudo muda. Daqui a pouco alguém está assinando o seu atestado de óbito. Ou alguém mesmo assina o próprio atestado. Não, vai lá a viúva, o viúvo, o filho. Assina aqui, ó. Besteira, rapaz. Quem é você, rapaz? Quem sou eu? Quem somos nós? Nada. Só Deus é o Senhor. Aprende isso. Se humilha diante de Deus. E resiste ao diabo. O diabo não se cansa, não tem férias. O diabo não tem férias. Todo mundo sabe disso. Um dia desse eu vi um vídeo assim, tinha um padre caminhando na praia. Ele é bem conhecido. Aí uma mulher falou: ô padre, você não está trabalhando não? Aí ele falou assim, está lá no vídeo, ele falou assim: eu estou de férias. Ela falou: mas o diabo não tira férias não, hein, padre? A mulher falou: mas dá um descanso pro coitado também, né? Peraí, ó. Você já viu isso aí, não? Ele é conhecido, ele.
A mulher falou, eu falei, olha, rapaz, a mulher sabe, ela é católica, ela falou, o diabo não tira férias não, hein, padre? Não tira mesmo não. Ele tem os agentes dele. Ele brama no seu derredor, no meu derredor, mas sempre é representado. Quem entende a palavra? Por isso que não vale a pena condenar alguém que está bramando, porque não vem dela, não é próprio dela, é daquele que a usa. Alguém disse, a nossa luta não é contra carne e sangue. Falou ou não falou? Que sabedoria, né? Foi o Paulo que falou, o apóstolo Paulo? Foi, filho? Está em Efésios isso aí, não? Capítulo 10? Capítulo 6, perdão, a partir do 10, né? Olha lá. A nossa luta não é contra a carne, que dá vontade de meter o chicote, às vezes dá. Eu tenho que falar a verdade, né? Às vezes o sujeito é tão usado pelo Satanás e brama tanto que dá vontade de sentar a moca. Sabe o que é moca? Um sapecha, um cipó que tem uma pelota assim na ponta. Entendeu? Lá na roça o couro comia, minha mãe pegava aquilo, ó. Se dói, você está doido. Meu Deus, doeu até agora uma cadeia há muito tempo atrás. Que dá vontade de sentar a moca, dá. Mas não pode. E o final das contas, depois chega aqui, apóstolo, eu te odiava, agora eu te amo. Hoje eu precisava ouvir essas coisas que eu ouvi aqui. Eu vim tão aperreado hoje para cá, com tantas falácias. Uma me chamando de sandiabo, outro falando que me odeia. Aí, ó. Fica de pé, por favor. Você entendeu a palavra? Sabe o que você faz? Entrega seus caminhos ao Senhor.